relação a essa briga pela liderança no Campeonato Brasileiro, Marcos André, o São Paulo tem o mesmo número de pontos do líder Palmeiras, hein? Na vice-liderança, são 10 pontos do São Paulo em 12 disputados. Eu acho que isso tem que ser muito valorizado, primeiro, porque o São Paulo estava com um time reservaço. Ontem eu achei um erro do Crespo, tá? Botar time reserva em Campeonato Brasileiro por causa de Campeonato Paulista. Mas tudo bem, vai ter o clássico aí contra o Palmeiras, né? O São Paulo querendo buscar o título paulista. Agora, outra coisa que tem que ser muito reconhecida é que o São Paulo estava na pindaíba. Estava na pindaíba o São Paulo. O São Paulo estava em crise. Dos 5 primeiros jogos da temporada, 3 derrotas. Presidente tendo votação de impeachment do presidente pelos conselheiros. Presidente renunciando ao cargo. E depois que o Casares sai, Vamp, parece que sai um peso, né, do time do São Paulo. São Paulo começa a ter boas atuações, não vou me basear por ontem, tá? Porque ontem era um time reservaço, mas começa a ter boas atuações, se recupera no Campeonato Paulista, chega na semifinal do Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, em 4 rodadas, 12 pontos, ele conquista 10, tem que ser valorizado. É um começo de temporada pro São Paulo que nem o mais otimista torcedor imaginava, Vamp. Então, Tico, você olha só como é uma coisa de louco. Algumas coisas até no futebol mundial, mas como a gente tá na nossa praia, que é o Campeonato Brasileiro, a gente sobrevive aqui, ganha, trabalhando aqui, comentando os estaduais, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, tudo é o nosso trabalho. Eu tava olhando ontem assim, né, por exemplo, o primeiro lance do pênalti, né, o pênalti semana passada, o Carlos Miguel, também teve um pênalti assim que a arbitragem deu do Carlos Miguel, que sai, então, já é para todo mundo ficar esperto, sabendo que agora eles vão estar dando esses pênaltis aqui no Brasil, né? De sair, o goleiro dá o choque, soca a bola e se pegar em quem tiver ali, um atacante, um meia, um zagueiro disputando, a arbitragem vai dar pênalti. Deu no Carlos Miguel, já é o segundo pênalti que eu vejo nessa temporada aqui no futebol brasileiro, dando dessa forma. O Carlos Miguel, semana passada, ontem, o Curitiba, a arbitragem deu, que foi o Wilton, árbitro de Copa do Mundo, né? Ele que deu. Ele não deu, mas o VAR chamou. Provavelmente ele vai estar na próxima Copa aí com o Kraus. São 3 árbitros brasileiros para a Copa do Mundo. Você pega o São Paulo, em si, o São Paulo, né? O São Paulo, temporada passada, temporada 2025. Vamos lá. O São Paulo, ele sai do Campeonato Paulista pelo um pênalti que o Tigrinho lá sofreu lá, que não foi nada, em cima do Arboleda, eliminado do Campeonato Paulista. Aí, Copa do Brasil, agora não me foge a cabeça quem foi que tirou o São Paulo. Na Libertadores, o São Paulo é eliminado pelo Barcelona de Guayaquil. Na Copa do Brasil, agora me fugiu. Campeonato Brasileiro. São Paulo termina na nona colocação. São Paulo termina em 9º no Campeonato Nacional. Chegou ali na última rodada precisando ganhar da Vitória para tentar buscar alguma coisa pela Libertadores, para uma pré. Não consegue. O São Paulo começa a temporada mal no Campeonato Paulista. Voltou a jogar bem, vai fazer uma semifinal com o Palmeiras, né? E talvez aonde o São Paulo fez um dos melhores jogos da temporada foi diante desse Palmeiras, aquele jogo 3-1 que o São Paulo jogou pra caramba contra o Palmeiras, lá em Barueri. Aí o São Paulo tá na semifinal do Campeonato Paulista. O São Paulo, olha a tabela hoje, né? Tem alguns times que tem jogos a menos, mas ali com o Palmeiras, com 10 pontos, perde no saldo de gols. O Palmeiras tem um saldo de 7, o São Paulo tem um saldo de 4. O São Paulo está na Sul-Americana, Tico. Na Sul-Americana. Vai jogar Copa do Brasil. O Bahia, que foi 6º colocado, 7º colocado no Campeonato Brasileiro, 7º, 8º. O Bahia está fora da Libertadores, não joga
não joga Copa Sul-Americana e o São Paulo hoje tem mais competição do que o Bahia para disputar. O meu Vitória, que na última rodada ganhou do São Paulo para não cair, vai disputar mais competição do que o Bahia. O Vitória está na Copa do Nordeste, o Bahia não está na Copa do Nordeste. O Bahia não joga Sul-Americana. Olha como é o calendário de maluco isso. Como é que você tem uma equipe que foi a 7ª colocada do Campeonato Nacional, aonde o 9º, o 10º, 11º, 12º, 13º, 14º tem competições internacionais para disputar e o Bahia está de fora. Você vai ver Santos jogar Sul-Americana, que escapou na última rodada para não cair. Você vai ver o Vasco da Gama jogar Sul-Americana. Você vai ver o próprio Atlético Mineiro e não vai ver o Bahia, o São Paulo jogar Sul-Americana. E o Bahia, que teve uma campanha melhor do que eles tudo, por não passar na Libertadores do time lá chileno, o Bahia reduz seu calendário pra caramba. Então vamos falar, o calendário. Olha o prejuízo que é não estar nem na Libertadores nem na Sul-Americana. O Rogério falou isso ontem. E o São Paulo, que o Crespo chegou outro dia e falou 45 pontos. Vou avisar, faltam 35. Já tem 10. Problema político. Venda de camarote, a polícia, o presidente sai, entra o outro, é tudo do mesmo lado. O vice entra, mas é do mesmo lado, é o mesmo pensamento. Porque quando eu reúno com você, Tico, vamos sair candidato aí, é que a gente tem o mesmo pensamento e vamos junto. Então, quando sai lá do Corinthians, saiu do Corinthians o Augusto e entra o Stabile, é o mesmo pensamento. Sai o Casares e entra agora o que está, é tudo o mesmo segmento. E o São Paulo dentro de campo melhora pra caramba. Ontem não jogou com o time todo, eu vi os melhores momentos depois, porque o São Paulo estava jogando no mesmo horário que o Corinthians estava jogando. Começou o jogo do São Paulo às 19h30, do Corinthians às 20 horas. Depois eu encaro, revendo todos os jogos. O Curitiba voltando à Série A do Campeonato Brasileiro, teve chance de até abrir o placar, sair na frente, né? São Paulo não usou todo mundo. Mas é 3 pontos. 3 pontos que, por pouco, a gente não ia ver agora o São Paulo com 10. O Palmeiras poderia estar com 8 pelo que o Fluminense jogou. Ia estar Palmeiras e Fluminense com 8 e o São Paulo na liderança. Você pega o São Paulo, sempre falei aqui no programa, com todos os problemas que tinha, financeiro, uma dívida de 1 bilhão, a parte política, mas pegar o time São Paulo que o Crespo tem, o plantel São Paulo, eu vi até com muito desespero. O São Paulo termina o Brasileiro do ano passado em 9º. Aí tem o Remo subindo, Curitiba voltando, Atlético Paranaense voltando, Chapecoense, Vitória, Vasco, Santos, o próprio Red Bull Bragantino, o Atlético Mineiro. Eu não vejo. Não é porque o São Paulo está na lista, não. Eu ainda não vejo assim 10 plantéis, tirando Palmeiras e Flamengo. Palmeiras, Flamengo. E o Cruzeiro que não está indo bem, a gente apontava o Cruzeiro, esses 3. Para mim, os outros plantéis são tudo assim, ó. Tudo igual. Fluminense, São Paulo, Vasco, Santos. Uns mais abaixo um pouco. Eu acho que o Remo, Chapecoense. Eu faço questão de reconhecer. Porque você falava isso quando o São Paulo estava fudido no começo do ano. Você merece reconhecimento, meu amigo. Não, mas assim, Chico, você vai me dizer assim, ó. Eu termino a temporada 2025 em 9º e começo 2026 com clubes que voltam à primeira divisão, que não tem o poder aquisitivo que o São Paulo tem, com todas as dificuldades, com toda a crise que tem, e alguns que permaneceram. Você vai me dizer que o Vasco, que o Santos, Inter e Grêmio, esqueci do Inter e Grêmio, que o meu Vitória, que o Bahia é favoritão quando jogar contra o São Paulo no jogo, não. Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro tinha uma temporada melhor e um plantel melhor. Mas os demais se igualam muito. Se igualam muito. Até o próprio Mirassol, que, primeira vez no Campeonato Brasileiro, tudo. Chegou a Libertadores, agora tem que jogar de novo para poder se manter de novo. É tudo muito igual, Tudo muito igual.
em termos de plantel. O São Paulo se dá o luxo de ter... Eu quero saber se algumas agremiações do Campeonato Brasileiro tem o luxo de ter, Luciano, Caleri e Lucas, Arboleda, aí você tem o Pablo Maia, aí o Marco Antônio, o Danielzinho, que foi contratado, era uma aposta, está indo muito bem, começou. Tem muita coisa para acontecer ainda no campeonato, que acaba só em dezembro, mas eu não vejo outros plantéis muito melhor. Não vejo assim a Chapecoense com um plantel muito melhor que o São Paulo, o meu Vitória, o próprio Bahia, que foi eliminado ontem, o próprio Atlético Mineiro, Inter e Grêmio, à frente do São Paulo, o próprio Red Bull Bragantino, né? Então, assim, muito equilibrado. O Remo está aí votando no Internacional. Muito equilibrado. Então, eu via muito desespero, assim, do Crespo. Quando perdia, mas a situação aqui é política. Ele jogava lá para a parte política. Só que o São Paulo sofreu muito na temporada passada com jogadores no departamento médico. Hoje está todo mundo entregue, saiu. Só tem um atleta que estava com lesão de cruzado. Hoje o Crespo pode ter o leque de opções. É um São Paulo que surpreende, né, Mauro? Depois da saída do Casares. Porque não só por resultado eu não considero o jogo de ontem, mas até pela bola que está jogando com jogadores como Marcos Antônio, o Danielzinho, o Luciano, o Lucas Moura voltando a atuar com uma sequência. Um São Paulo que cresceu quando poucos imaginavam que ele podia crescer diante de toda aquela crise da saída do Casares, Mauro. Eu acho que o São Paulo agora está mais compatível com o que o elenco pode oferecer, né? O elenco do São Paulo também não é um lixo. E com a volta de jogadores que não estavam à disposição, fica mais inteiro. Teve contratações que não são, evidentemente, como as do Palmeiras, contratações mais modestas, mas o time está bem organizado e está competindo, né? E conseguindo fazer bons pontos. Acho que é importante para ter um bom começo do campeonato. Acho difícil que ele mantenha esse ritmo e essa posição na tabela, no médio e longo prazo aí do campeonato, mas é um bom começo. E como eu disse, o retrospecto do Coritiba em casa é muito ruim e o São Paulo soube aproveitar para vencer, mesmo jogando sem todos os seus... sem a força máxima, né? Mas é uma vitória, quinta consecutiva, está aí na tela, isso é relevante, sem dúvida alguma. Venceu o Bragantino, o que nunca havia feito jogando em Bragança Paulista desde que o clube do interior foi comprado pela multinacional Red Bull, né? Então é um momento de fato muito bom. Eu acho que é bom para o São Paulo, até caso amanhã tenha uma estabilidade na temporada, já tenha feito uma pontuação interessante no campeonato. E outra, Mauro, no outro pênalti, você mostrou que achou um absurdo, até ao contrário de mim e do Vampeta. Agora, nesse pênalti, Mauro, do São Paulo, eu vou até pedir pro Kaique colocar a imagem enquanto você estiver falando. Porra, o goleiro sai na bola, toca na bola e o antebraço toca no rosto do Tapia. Não dá pra marcar um pênalti como esse, Mauro. Se for pra marcar pênalti de goleiro em choque com o atacante, vai ter... Aí, tá aí. Ele toca na bola com o braço direito. Ele toca na bola. E nem vai com os dois braços pra ser aquele soco mesmo forte. Olha aí, Ele toca na bola antes de tocar na cabeça do Tapia e é marcado pênalti, Mauro César Pereira. É um absurdo, né? Isso aí desanima até ver futebol. E o árbitro era o Wilton, árbitro de Copa do Mundo, que se submeteu ao capricho do VAR intervencionista. É lamentável isso aí. Lamentável. A marcação absurda do Coritiba foi garfado terrivelmente. Coritiba que tem um desempenho em casa muito ruim, né? Nosso companheiro Rafael Sibila até mais cedo estava dando a informação. 4 vitórias no estádio Couto Pereira nos últimos 17 jogos. E em 2026, 7 jogos em casa, só venceu uma vez. E foi eliminado em casa, inclusive, do Campeonato Paranaense da final, pelo atual campeão Operário de Ponta Grossa. Ou seja, é um time muito frágil, inclusive em casa, embora tenha vencido fora, né, o Cruzeiro. E o São Paulo aproveitou bem, conseguiu essa vitória, mas com um pênalti absurdamente marcado. Mauro, e absurdo também é o VAR chamar, né? Porque eu fico me perguntando quem que eles botam na porra da cabine do VAR. Porque o árbitro não marca. Ele acha o quê? Ele acha que o árbitro não viu o choque do goleiro com o Tapia, com o jogador do São Paulo? O árbitro viu. Ele viu que houve o choque. Mas ele acha natural, como todos sabem, prioridade dentro da área. Saiu na bola, é de quem? É do goleiro.
E o goleiro, a gente botou a imagem aí, eu vou até pedir pro Kaique botar de novo pra gente voltar pra rádio e eu passar pro Mauro. Ele toca na bola antes do antebraço tocar. Se ele tocasse na cara do jogador do São Paulo antes de tocar na bola, eu não acharia pênalti. Mas ainda aceitaria essa palhaçada de marcar. Agora, ele toca na bola antes, depois é o antebraço dele que toca na cabeça do Tapia. O VAR é intervencionista, era o Caio Max Augusto Vieira de Goiás, o VAR. Mas o Wilton, árbitro internacional, um cara experiente, ele não poderia ter embarcado nessa onda. Ele tinha que ter dado uma bronca no VAR. Você me chama para isso aqui? Você quer ajudar ou quer atrapalhar? O goleiro tocou na bola. Seria fantástico se ele desse essa resposta para o VAR. Mas ele foi lá e marcou o pênalti. Absurdo. Absurdo. Não tem o menor cabimento disso aí. Querem acabar com o futebol. É o que eu falei já aqui algumas vezes. Se for marcar pênaltis como esse aí, vão ter mais de 5 pênaltis por rodada, se não forem mais de 10. O São Paulo chega aí agora a vice-líder, né, com uma boa campanha desse São Paulo do Crespo no Campeonato Brasileiro, mas realmente, né, Vamp, com um pênalti vergonhoso. Não dá para levar a sério um pênalti como esse marcado, não dá para levar a sério o VAR e não dá para levar a sério um árbitro FIFA sem personalidade nenhuma para ir na ondinha de quem não entende nada de futebol, Marcos André. Acho, Chico, esses pênaltis assim, por exemplo, o goleiro quando ele sai para dar o soco na bola, isso teve agora o Carlos Miguel, ontem teve também, você sai, dá o soco na bola e vai estar algum atacante disputando com você. Vamos supor, se todo pênalti for marcado assim, o goleiro sai, toca na bola. Se ele sai e não acerta a bola e dá o soco na cabeça do cara, aí é pênalti. Mas você pode ver o lance do Carlos Miguel, o lance de ontem, eles acertam a bola e tem um choque com o atacante. Ontem foi com o Tapia. O Carlos Miguel, não estou lembrado agora quem foi. Eu não daria esse pênalti. Esse tipo de pênalti não daria. Porque é muito comum os goleiros saírem da área. Aí, a partir do momento que ele erra, não acerta a bola e dá o soco, mas pode ver que eles pegam a bola e aí o braço vai e bate sempre em quem está em disputa. Pode ser um atacante, pode ser um próprio zagueiro, quem vai para a área, para a bola parada. Eu não daria nenhum dos dois pênaltis. Lá atrás, aí, acho que foi pelo Campeonato Paulista, que o Carlos Miguel fez, e não daria também o pênalti de ontem, não. Eu também não. Eu achei, assim, ridículo o pênalti marcado, até porque nem é uma saída violenta. Chega a ser constrangedor o momento da arbitragem brasileira. Ontem eu ia falar que estava melhorando um pouco a arbitragem, já voltei atrás diante de um lance patético quanto esse, marcando o pênalti aí do goleiro do Curitiba em cima do Tapia.